E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 7. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui para uma playlist que eu criei especialmente para essa série. Você só vai entender bem os conteúdos a partir desse vídeo se você tiver visto os outros. Então dá uma olhada lá, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre o presente dos relacionamentos. Então agora vamos pro vídeo para entender por que os relacionamentos estão acabando hoje. E na verdade a gente está vivendo uma verdadeira pandemia de anemia amorosa. E para falar do presente dos relacionamentos, eu vou usar um recorte temporal de 100 anos. Então de 1930 até 2025. Isso é muito útil para identificar as mudanças e evolução ao longo do tempo e justamente responder a pergunta que a gente tem aqui, que é por que os relacionamentos estão acabando. Então assiste esse vídeo até o final, porque o cenário realmente é bem preocupante e assustador também. Na década de 30, o amor ainda era visto como uma forma de sobrevivência e também um respeito à tradição. Logo após a depressão financeira de 1929, tanto a estabilidade econômica quanto social era uma prioridade. Portanto, o casamento nessa época era visto como um contrato econômico e social essencial para a sobrevivência, de forma que os relacionamentos naquela época eram construídos com base na paciência e dedicação e sempre orientados ao longo prazo. Os casamentos eram considerados como compromissos para sempre. Naquela época, os divórcios eram muito raros e também muito estigmatizados. E uma coisa muito importante para relacionamentos e para o contexto social como um todo era a cultura. Clássicos daquela época, como O Vento Levou, reforçavam esse papel da mulher submissa e também desse amor idealizado. E na música, artistas como Billie Holiday, que deve estar tocando agora, por sinal, refletiam sobre paixões intensas e também sobre a melancolia. As músicas naquela época falavam de desejos reprimidos, de saudades prolongadas e destacavam muito essa importância do tempo para cultivar o amor. É também desse período de 1932 a obra Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. No final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre por que eu estou citando essa obra agora. Entender o papel dos homens e das mulheres nessa época é muito importante, inclusive para a gente entender a evolução também dos relacionamentos. Naquela época, as responsabilidades de uma mulher eram cuidar do lar, das crianças e apoiar emocionalmente o marido. Esperava-se que as mulheres fossem recatadas, obedientes e dedicadas à família. Nesse contexto, o homem desempenhava o papel de provedor financeiro e de autoridade máxima na família. Os homens precisavam ser firmes, disciplinados e confiáveis. E era esperado que eles não demonstrassem fraqueza ou sensibilidade emocional, por exemplo. Porque nessa época, qualquer sinal de vulnerabilidade de um homem era considerado fraqueza. Então considera que naquela época um casal ideal era de um homem líder e protetor e de uma mulher que basicamente cuidava ali da família e cuidava da saúde emocional de todos. Eles representavam ali basicamente um papel complementar. Alguns exemplos de casais famosos daquela época são Clark Gable e Carole Lombard, quase que não saiu, hein? E o casal Roosevelt, Franklin e Eleanor. Notem que o contexto cultural e social da época incentivava os casais a serem complementares, a basicamente se ajudarem e também a construir esse amor de uma forma mais paciente, pensando sempre no longo prazo. Então, pensando nos relacionamentos dos anos 1930, você tinha papéis muito claros e complementares. E a ideia era de construir esse relacionamento ao longo do tempo, um relacionamento que fosse sólido, por mais que demorasse um pouco mais. Então parece que essa espera criava uma tensão emocional, essa antecipação que fortalecia a conexão emocional entre os pares. Além disso, existia essa ideia de ganho gradual de intimidade, com um foco muito grande em esforço e compromisso também. Talvez a palavra-chave para definir esse tempo era a ideia de gratificação retardada, que reforçava a ideia de resolver os problemas ao invés de existir ao primeiro sinal de desentendimento. Peraí, você tá gostando desse vídeo? Tá gostando do conteúdo? Se inscreve no canal imediatamente se você ainda não tá inscrito, porque ainda tem outros 5 dessa série que vão sair. Aciona agora o sininho das notificações também, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa. E deixa seu like aí, porque deu um baita trabalho fazer esse vídeo. Por favor, me ajuda a avisar pro YouTube que o conteúdo é de boa qualidade. Muito obrigado, e agora vamos voltar pro vídeo. Então nós chegamos às décadas de 40 e 50 com um forte apelo à reconstrução e à reestruturação das famílias tradicionais. Aquele era um tempo de grande esperança, de grande alegria, justamente porque a Segunda Guerra Mundial tinha terminado. E após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres que tinham entrado no mercado de trabalho foram incentivadas fortemente a retornar ao lar. E é justamente dessa época o fenômeno Baby Boom, que é basicamente uma explosão demográfica de um monte de criança que foi feita naquela época. E é importante notar que esse Baby Boom provavelmente foi um efeito direto dessa valorização do casamento e também da maternidade. No âmbito cultural, as baladas românticas, como por exemplo Nat King Cole e Frank Sinatra, que você deve estar ouvindo aqui agora, eram que embalavam ali os casaizinhos apaixonados. No cinema, filmes como Casablanca falavam sobre o amor verdadeiro. E na literatura, é dessa época, de 1949, o livro de George Orwell, 1984. No final do vídeo eu também vou explicar por que eu estou indicando esse livro aqui agora. Nos anos 1940 e 50, os papéis de homens e mulheres eram bastante marcados também na sociedade. E o papel social esperado da mulher era basicamente que ela fosse uma dona de casa ideal, sendo responsável pela criação dos filhos e também por garantir conforto ao seu marido. É importante notar que durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram acesso ao mercado de trabalho, por mais que fosse um período breve. Você há de convir que o papel da mulher não mudou muito e também foi o que aconteceu com o papel do homem. Era esperado, imagina, depois da guerra, que ele fosse um líder forte, provedor econômico, que trouxesse essa segurança para a
sua família. Portanto, era esperado que ele fosse protetor e confiável, tivesse esse papel de líder da família, sendo a autoridade principal da sua casa. Continuava sendo esperado a mesma coisa do homem, que ele fosse emocionalmente reservado e não demonstrasse fragilidade, fraqueza. Então, um casal ideal das décadas de 1940, 1950 eram basicamente um homem na posição de líder, de provedor financeiro, forte, protetor e confiável, e uma mulher ali como uma líder da sua casa, cuidando da estabilidade do lar e funcionando como uma gestora, né? E alguns casais famosos dessa época é o casal Kennedy, o John e a Jacqueline Kennedy, também Humphrey Bogart e Lauren Bacall. E aqui no Brasil, Tônia Carreiro e Antônio Selling. Então chegamos à década de 60 e 70, que na minha opinião são as décadas realmente mais disruptivas no que diz respeito à parte de mudanças no padrão de relacionamentos, na forma como as pessoas se relacionavam. Porque foi nessa época que a gente teve um aumento do poder, né, um aumento da força do movimento feminista, e também foi nessa época que aconteceu a Revolução Sexual. Então imagina que naquele contexto social, o papel da mulher estava sendo diretamente questionado pelos movimentos feministas que exigiam igualdade de direitos. Outra coisa importante foi o movimento hippie, que pregava um amor livre e, além disso, o desapego às tradições. É também dessa época a pílula anticoncepcional, ali de 1960 aproximadamente, que deu para a mulher a possibilidade de ter mais liberdade sexual sem necessariamente precisar ter um filho ou eventualmente ficar grávida. Nessa época, o foco das relações, que antes era mais em casamento, em construção para longo prazo, de famílias, começa a se deslocar para uma orientação mais casual e mais imediatista também. E essas ideias eram muito reforçadas pela arte. Filmes como Love Story, por exemplo, de 1970, reforçavam a ideia de amores passageiros, mais arrebatadores, mais intensos, desafiando as ideias de amores mais tradicionais, ou aquela ideia de amor eterno. Nessa época, quem tocava na rádio era Janis Joplin, The Doors e os Beatles, que você deve estar ouvindo aqui agora. Olha, não sei se era legal viver nessa época, mas de música eles estavam muito bem, viu? Além disso, festivais como Woodstock acabaram se tornando em ícones da contracultura e também dessa ideia do amor livre. É nessa época que, na minha opinião, ocorrem as mudanças mais sensíveis em relação aos papéis das mulheres e dos homens. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando desses 100 anos que a gente pegou, de 1930 a 2025, não. Eu estou falando desde a pré-história mesmo, tá? As mulheres, por exemplo, passaram a ter uma liberdade sexual muito maior e buscar melhores oportunidades no trabalho e também nos relacionamentos. Nessa época, as expectativas sociais mesmo em relação às mulheres começaram a mudar. Por exemplo, começou a se esperar que a mulher fosse mais independente, capaz de tomar as próprias decisões, tendo, portanto, muito mais liberdade na hora de expressar suas insatisfações ou desejos pessoais. Além disso, os homens, por exemplo, começaram a compartilhar de algumas tarefas domésticas, coisas que não acontecia antes. É verdade que, majoritariamente, o que eu consegui encontrar é que havia uma resistência muito grande, por exemplo, a fazer tarefas domésticas. Mas já era esperado que o homem fosse mais flexível, embora ele ainda tivesse que representar esse papel de força, de liderança e de dominância dentro de casa. Já era mais aceito, por exemplo, um homem que tivesse uma maior abertura emocional e que se demonstrasse mais vulnerável, embora majoritariamente ainda fosse considerado um homem fraco e fora dos padrões. A expressão que melhor define as mudanças e os impactos dos relacionamentos dessa época é gratificação imediata, porque essa gratificação imediata se tornou muito mais fácil, muito mais acessível. Então você não precisava casar ou esperar, por exemplo, para consolidar relações. Foi nessa época que os divórcios começaram a aumentar muito e também começaram a surgir formas de relacionamento abertos, formas de relacionamento alternativos. E quando eu falo que essa época, para mim, foi a época mais disruptiva no que diz respeito à parte de relacionamentos, é porque é nessa época que fica mais pronunciado um momento de quebra em que as conexões, elas param de se orientar pelo amor e elas começam a se basear muito mais em paixão, em prazer imediato. E é nessa época que elas ganham força e passam, portanto, a substituir aqueles vínculos de longo prazo. De forma que um casal ideal dessa época equilibrava a paixão com liberdade individual. Um exemplo de um casal famoso da época é o John Lennon e a Yoko Ono. Peraí, se chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve agora, porque esse é o segundo vídeo da série de 7, tem 5 ainda para sair. Então já se inscreve e aciona o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que sair o vídeo novo. Cara, eu tenho certeza que você vai gostar deles, porque eles estão muito melhores, inclusive, do que esse aqui. E nos anos 1980, 1990, as mulheres passaram a ter ainda mais liberdade, porque ganharam muito mais força, por exemplo, no mercado de trabalho. É nessa época que novos modelos de relacionamento começam a ganhar mais aceitação. Por exemplo, casais que não tinham filhos, ou então, por exemplo, uniões homoafetivas, né? Uma coisa muito importante para você considerar sempre o que as pessoas esperavam umas das outras, como é que funcionavam os relacionamentos, é entender o que era o contexto cultural delas. E é justamente dessa fase a ascensão da televisão e a consolidação como principal veículo de comunicação. Isso consolidou nas pessoas um desejo muito maior por conexões visuais e mais imediatas também. E a valorização do individualismo, do sucesso pessoal, potencializou ainda mais a busca por essa satisfação rápida, inclusive nos relacionamentos. E no cinema, filmes como Uma Linda Mulher e Ghost falavam sobre paixões
paixões muito intensas e relacionamentos completamente fora do tradicional. Para completar o quadro cultural, as músicas pop estavam em ascensão naquela época, e elas exaltavam a sedução e o desejo imediato, reforçando justamente o prazer instantâneo como uma meta. Um ótimo exemplo disso é Like a Prayer, da Madonna, que está tocando agora. O papel da mulher nessa época estava muito mais orientado a equilibrar tanto deveres profissionais como deveres familiares também. Era esperado que as mulheres alcançassem tanto independência financeira como independência emocional. Portanto, aqui era esperado que a mulher fosse elegante, forte e capaz de liderar, mas sem perder o papel de mãe e de chefe de família. Uma coisa importante é que nessa época é esperado que a mulher comece a ser vista como uma pessoa menos frágil. E, portanto, aquele traço de invulnerabilidade, de força que era antes muito mais inerente ao homem, passa também a ser esperado da mulher. De forma que é esperado, então, que ela se mostre menos aberta e menos vulnerável emocionalmente. E no caso dos homens, era esperado que eles permanecessem como provedores financeiros. Olha que interessante. Mas era esperado também que eles dividissem tarefas do lar. Nessa época, continuava sendo esperado que o homem fosse bem-sucedido profissionalmente, mas também que ele fosse disponível emocionalmente. Repara que aqui havia uma transição importante acontecendo no papel tanto de homens quanto de mulheres. E o homem já começava a se mostrar mais vulnerável, mas ainda assim com bastante limitação. E um casal ideal dessa época basicamente equilibrava suas ambições profissionais com compromissos familiares. Casais famosos dessa época são o Tom Cruise, por exemplo, e a Nicole Kidman, e também a princesa Diana e o então príncipe Charles, que agora virou rei Charles. Então aqui os relacionamentos começam a priorizar um equilíbrio entre carreira e vida pessoal. As relações começam a ser vistas mais como parcerias, mas não necessariamente como em parcerias complementares. Os relacionamentos começam a ser comparados a mercadorias, a bens de consumo, e começam a ser descartados quando não atendem a uma expectativa. O que levou os divórcios a aumentarem ainda mais por uma falta de paciência na hora de resolver os problemas. E por isso aquela ideia de gratificação instantânea, lançada lá nos anos 1960 e 70, ganhou ainda muito mais força. E essa busca por gratificação imediata encontrou uma coisa extremamente poderosa para você acelerar o que quer que seja: tecnologia. Porque nos anos 2000 a gente vê o início da era digital. E a internet, as redes sociais começaram a mudar drasticamente a forma como as pessoas se conectavam. Nessa época começaram a surgir aqueles sites de namoro, como o Par Perfeito ou o eHarmony, lembra? Além disso, o MSN, o ICQ, o Orkut, por exemplo, criaram formas de você se comunicar de uma forma muito mais rápida e muito mais constante também. Você já era adulto ou adolescente nessa época, eu tenho certeza que você gastou algumas horas no chat da UOL perguntando TC de onde? Além disso, nessa época começou a se tornar cada vez mais comum que uma pessoa, por exemplo, tivesse um celular. E o SMS ou outros tipos de mensagem online acabavam acelerando muito as interações românticas também. Na música dessa época, o pop romântico fazia muito sucesso e quem tocava mais nas rádios era a Rihanna, por exemplo, ou a Beyoncé. Você está ouvindo a música dela agora. E apesar dessa aceleração toda, no cinema, por exemplo, você ainda tinha alguns focos de resistência. Por exemplo, o filme Diário de uma Paixão, com Ryan Gosling e Rachel McAdams, que fala sobre esse amor romântico de longa duração que vence o tempo. No entanto, no que diz respeito ao papel das mulheres e dos homens, a gente teve alguns aprofundamentos de desdobramentos anteriores. Por exemplo, as mulheres passaram a priorizar os estudos e a carreira antes de se casar. A ideia era buscar mais autonomia financeira e também autonomia emocional. Aqui as expectativas sociais sobre as mulheres tinham um papel muito mais individual e muito menos de uma participante, por exemplo, de um relacionamento. E a ideia era basicamente que ela fosse autoconfiante, versátil e multitarefas. E aqui você começa a ter uma mulher menos vulnerável, menos aberta emocionalmente, mais seletiva e mais exigente com relação às suas necessidades emocionais. Com relação ao papel do homem, a mudança não é tão sensível assim, porque ele continuava precisando ser forte, protetor, bem-sucedido e um provedor financeiro. Mas ao mesmo tempo também era esperado que ele fosse mais afetuoso e mais participativo. Além disso, as demonstrações de vulnerabilidade emocional também passam a ser melhor aceitas. Nessa época já pesa muito, já é uma grande dificuldade, por exemplo, equilibrar as expectativas de cada um dos lados. E sob o meu ponto de vista, a principal dificuldade de alinhamento de expectativas dessa época deriva muito claramente dessa mudança de papéis entre homens e mulheres. Os homens praticamente mantiveram as expectativas anteriores em relação a eles. O papel deles permaneceu praticamente inalterado. Então eles precisavam ser financeiramente bem-sucedidos, protetores, fortes, etc. Só que começaram a também ter outras expectativas sobre eles. Precisavam ser emocionalmente mais abertos, eles precisavam participar das tarefas de casa. No caso das mulheres, na verdade, as expectativas que existiam em relação a elas antes de ser dona de casa, de ser, por exemplo, uma pessoa que ia ter filhos, ou uma mulher que ia apoiar o marido, etc., tudo isso desapareceu. Então você já não tinha mais um modelo ali do que era uma mulher, digamos assim, ideal, o que era o papel ideal de uma mulher. Essa erosão, essa incógnita do que era o papel de uma mulher, com certeza absoluta, gerou conflitos, e eu tenho certeza que o que a gente vai falar daqui para frente vai continuar gerando conflitos, porque você tem um papel muito claro estabelecido do que a sociedade ainda hoje espera do homem. Com relação à mulher, qualquer expectativa que você tente, hoje em dia especialmente,
criar ou estabelecer em relação a mulheres, ela não só é combatida, como eventualmente agora está sendo inclusive criminalizada. Dito isso, então, um casal ideal, por exemplo, dos anos 2000, era um casal que funcionava como uma parceria equilibrada. Então aqui a gente não está falando mais de papéis complementares, a gente está falando de equilíbrio e não necessariamente de complementação. Alguns casais famosos dos anos 2000, por exemplo, são a Angelina Jolie e o Brad Pitt, ou Brangelina, e também o David e a Victoria Beckham. Os anos 2000 foram muito impactantes nos relacionamentos, especialmente pelo advento da internet, porque os casais passaram a esperar respostas rápidas, se frustrar com eventuais demoras e eventualmente, se transformar em pessoas muito ansiosas, como a gente vê até hoje. E as ideias de que relacionamentos deveriam evoluir rapidamente soterrou praticamente as ideias de tempos anteriores de construir aquele relacionamento com paciência. E, portanto, os relacionamentos começaram a girar muito em torno dessa validação emocional instantânea. E nos anos 2010, meu amigo, aquela ideia de validação emocional instantânea se transformou em lei. Porque os anos 2010 são os anos da explosão das redes sociais e também dos aplicativos de namoro. É nessa época que aplicativos como o Tinder e o Bumble, por exemplo, transformam a experiência amorosa numa coisa tão simples, tão rápida quanto deslizar para a direita. Além disso, a validação social instantânea se transformou quase que numa lei para as pessoas. Aplicativos como o Instagram, o Facebook trouxeram para as pessoas a necessidade de validação pública, por meio de likes, por exemplo, ou de comentários. No contexto cultural, por exemplo, o cinema, que era muito relevante, passou a ter uma permeabilidade ainda muito maior na vida das pessoas através das plataformas de streaming. Um exemplo muito interessante é a série Black Mirror. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena. Era no Netflix e ela justamente questiona o impacto da tecnologia para as nossas relações. E na música, artistas como o Drake e a Taylor Swift, que você deve estar ouvindo agora, falavam sobre relacionamentos turbulentos e términos. E no que diz respeito ao papel de homens e mulheres, dá para notar muito claramente um aprofundamento das mudanças que já vinham acontecendo. Mulheres muito mais focadas nos estudos e também na profissão e priorizando o desenvolvimento profissional em detrimento, por exemplo, da construção de uma família. Aqui, nos anos 2010, já se espera que a mulher seja autossuficiente. Essa palavra é uma palavra muito importante. Além disso, nessa época, as mulheres são muito mais incentivadas a buscar os relacionamentos como parcerias igualitárias. Acho que é óbvio o raciocínio, mas não custa nada destacar que quando você tem duas pessoas numa relação igualitária que são autossuficientes, será que você realmente cria algum grau de interdependência entre as partes? E essa pergunta é extremamente relevante para a gente entender por que os relacionamentos estão acabando. No caso, o papel dos homens, ele permanece praticamente igual, com adições. Então ainda é esperado que o homem seja um provedor financeiro, que seja forte, estável, que seja protetor, mas agora ele passa a ser mais solicitado a se envolver emocionalmente, a participar mais da criação dos filhos, eventualmente a estar mais em casa e participar mais das tarefas domésticas. Ao passo que as mulheres, na verdade, hoje você não pode estabelecer nenhum tipo de expectativa em relação a ela. Ela não precisa ser, por exemplo, uma mãe dedicada, nada disso. O homem precisa ser um provedor, ele precisa ser forte, protetor, ele precisa ser uma pessoa equilibrada e estar mais presente nas tarefas domésticas. A mulher, na verdade, ela não precisa de nada disso. Não tem nada hoje que você possa falar sobre o que é expectativa em relação à mulher. Porque, inclusive, a ideia hoje é que a mulher pode tudo. E o fato de ela poder tudo não deixa muito claro o que tudo é esse. Ao passo que o homem continua tendo essa expectativa muito clara em relação a ele. Ser uma pessoa estável, financeiramente independente e capaz de prover para sua família, ser protetor e basicamente ser uma pessoa que cada vez mais se dedica à família. Portanto, você tem uma inversão muito clara do que era um papel masculino e do que era um papel feminino na sociedade. A mulher ela tinha esse papel de organizadora, de gestora, de cuidadora, enquanto que o homem tinha esse papel de provedor, esse papel de protetor. Hoje em dia você tem essa expectativa em relação ao homem, essa expectativa, por exemplo, em relação à mulher já não pode acontecer. Eu acredito que isso acaba criando, logicamente, uma desigualdade muito grande, especialmente no que diz respeito a relacionamentos que sempre vão se basear em algum grau de expectativa. Aquilo que eu posso esperar de você, aquilo que você pode esperar de mim. Hoje é muito claro que você pode esperar, ou você deveria esperar certas coisas de um homem, mas você não tem como estabelecer isso em relação às mulheres. Portanto, essa assimetria de expectativas possíveis, um em relação ao outro, acaba sem dúvida nenhuma gerando esse desequilíbrio, o que me parece que é a causa principal do fim dos relacionamentos, por isso os relacionamentos estão acabando. De forma que apenas alguns exemplos de casais foram considerados ideais, e já não estão mais juntos, são a Meghan Markle e o príncipe Harry, o Barack Obama e a Michelle Obama, que eram justamente considerados casais modelo por causa dessa flexibilidade, por essa coisa de negociar os papéis no relacionamento, etc. E realmente parece que esse negócio não funciona muito bem assim. Você consegue imaginar, por exemplo, um time de futebol onde as pessoas não têm uma função definida? Vou dar um exemplo para você. Imagina que o Messi, por exemplo, é atacante, mas aí um dia o zagueiro, seja lá qual ele for, ele tá com vontade, na verdade, de jogar como atacante. E aí ele vai lá, o Messi, quebra essa para mim, joga lá na zaga, e tal. Como o esperado é que o Messi atenda ao pedido dele, vai lá o zagueiro jogar no ataque.
Então imagina que isso aconteça. Qual é a chance desse time, nesse jogo, marcar poucos gols e tomar vários? Você não entendeu a alusão futebolística? Imagine que, por exemplo, num time, numa equipe, num casal, você tem as pessoas, mas elas não sabem exatamente o que é esperado delas, qual que é a função delas, o que elas deveriam fazer. Sem dúvida, numa situação dessa, vai criar o caos e uma enorme insatisfação. Nos anos 2010, as redes sociais, os aplicativos de namoro transformaram os relacionamentos amorosos em coisas descartáveis. A troca rápida de parceiros se transformou numa coisa extremamente comum. Além disso, os relacionamentos começaram a se transformar em oportunidades de autovalidação nas redes sociais. Toda aquela coisa de posts, de excesso de exibição da vida pessoal do casal, por exemplo, nas redes. O que gera uma enorme artificialidade também gera uma pressão social gigantesca, quase real, em cima das pessoas, por exemplo, que pensam em ter um relacionamento ou que estão no relacionamento. Isso nos anos 2010 já era muito forte, essa desconexão, essa falta de entendimento, essa alienação, por exemplo, de um papel, qual que é a minha expectativa, qual que é a minha função na sociedade, tanto para homens quanto para mulheres. O ano de 2020 conseguiu amplificar isso ainda mais, porque a pandemia fez com que a gente tivesse relações remotas. A pandemia fez com que nós ficássemos hiperconectados, por exemplo, no YouTube. Ela gerou na gente essa ansiedade digital, porque a gente funciona num ritmo e a informação digital funciona num ritmo completamente diferente. Além disso, a pandemia fez com que nós nos conectássemos virtualmente. Até hoje, por exemplo, é extremamente difícil você encontrar uma pessoa que prefira trabalhar 100% presencial ao invés de trabalhar, por exemplo, 100% remoto. Porque essa distância ampliou as nossas comodidades, mas também ampliou o incômodo que o outro pode significar pra gente. Você lembra que eu falei do Aldous Huxley e do livro dele chamado Admirável Mundo Novo? Além disso, eu mencionei outro livro chamado 1984, de um autor chamado George Orwell. E eu destaquei esses dois livros porque eles são duas distopias. Você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver duas distopias com o porquê dos relacionamentos estarem acabando? É justamente porque em um deles, por exemplo, Aldous Huxley, ele fala que os relacionamentos iam acabar justamente pelo grau enorme de frivolidade que a gente ia alcançar. A gente ia perseguir tanto o prazer de uma forma tão imediata, de uma forma tão artificial, que chegava um ponto em que os relacionamentos iam ser só uma forma de você se gratificar. Não existiria, por exemplo, realmente amor. Era só utilizar o outro como um meio para atingir um determinado objetivo. E parece que é isso que está acontecendo com a gente. Por outro lado, em 1984, George Orwell fala que essa perda de conexão ia acontecer através de uma imposição, de um governo muito forte, que naquele caso eles chamavam de um partido, através de um líder todo-poderoso, que eles chamavam de Big Brother lá, ou Grande Irmão, e os relacionamentos se transformar basicamente em contratos sociais que não iam ter a ver com nenhum grau, por exemplo, de envolvimento pessoal ou envolvimento emocional, porque a mente das pessoas ia estar tão fraca, ela teria sido tão erodida através de um discurso falacioso, etc., que faria com que elas não conseguissem construir isso. A lealdade delas estaria basicamente atrelada ao partido, né? A esse grande irmão, e não necessariamente a uma lealdade entre elas, né? Ou seja, entre uma pessoa e a outra. Então repara que tanto o George Orwell quanto o Aldous Huxley pensaram a mesma coisa, só que em polaridades diferentes. O George Orwell achava que o ser humano, por coerção, em algum momento ia despersonalizar de tal forma que ele não conseguiria se relacionar com outros seres humanos. E que, portanto, o partido, né, o Big Brother, teria o comando sobre todas as mentes, sobre todas as pessoas. Isso aconteceria através da coerção. Basicamente, o ser humano ia ver o outro como um instrumento também do partido, não como um ser humano como ele, digno de amor, de afeto, digno de um relacionamento, de uma relação que tivesse ali algum grau de emoção, algum grau de fidelidade pessoal. Enquanto Huxley pensava de uma forma diferente, que não através da coerção, mas através da busca irrestrita pelo prazer, o ser humano ia chegar a tal ponto de despersonalização que ele não ia conseguir mais ver o outro ser humano como um ser com o qual ele se relaciona, mas basicamente como um objeto, como uma coisa que ele utiliza para, por exemplo, atingir prazer, para se divertir, para, enfim, ter uma relação sexual, por exemplo. A gente começou a se ver cada vez mais como uma ameaça a ser vencida. Um bom exemplo disso, por exemplo, é o movimento feminista, que, sem dúvida, buscava mais direitos para as mulheres, mas em algum momento se transformou numa coisa de não só suprimir os homens, mas eventualmente combater os homens e, em alguns casos extremos, até de ferir, machucar, a tal ponto que hoje o feminismo se transformou no machismo, só que numa polaridade contrária. Se antes, por exemplo, as mulheres não podiam nada, e qualquer coisa que elas fizessem, por exemplo, fora do padrão, era duramente combatida, era duramente punida, hoje isso acontece com os homens. O tempo mostra isso, por isso foi muito importante você assistir esse vídeo, o vídeo anterior. O tempo nos mostra essa evolução do pêndulo, onde antes um podia tudo, o outro não podia nada, e agora vai para o outro lado, onde um pode tudo e o outro não pode nada. Essa busca por equilíbrio que aconteceu em algum momento, onde os papéis eram muito claros e muito definidos, ela foi se transformando num antagonismo crescente,
porque um lado pode esperar tudo do outro lado e esse outro lado não pode esperar nada, por exemplo, das mulheres. Acho que isso para mim é a coisa mais forte, né? Porque se naquela época, antes, quando as mulheres, por exemplo, eram duramente rechaçadas, eram duramente punidas, inclusive, pela sociedade, né? Se naquela época isso acontecia, é verdade que você tinha um papel do homem muito claro, ou seja, o que é esperado do homem? Isso. O que é esperado da mulher? Isso. Só que agora, quando você olha para a polaridade contrária, a principal diferença, na minha humilde opinião, é que você tem a expectativa ainda em relação ao homem, você não pode gerar expectativas em relação às mulheres, mas hoje as mulheres têm os direitos sem as expectativas e os homens cada vez mais, né, são mais reprimidos com as expectativas sobre eles. Resumindo, portanto, antes você tinha papéis muito claros, expectativas de cada um dos lados, e você tinha mais direitos para os homens e as mulheres com pouquíssimos direitos. Hoje você tem uma expectativa que só pesa para o lado dos homens e as mulheres com muito direitos, mas sem expectativas claras em relação a elas. Isso, com certeza absoluta, bagunça muita coisa, porque se você olhar para o tempo passado, sempre existia uma expectativa em relação a cada um dos lados, qual papel eles desempenhavam no relacionamento. Hoje você tem um dos lados que tem um papel claro, que é esperado que ele desempenhe, e a parte que não tem um rol de expectativas válidas, por exemplo, nós vamos chamar assim, que são as mulheres, elas têm um grau cada vez maior e crescente de direitos. A ponto, por exemplo, de você ter tamanha distinção jurídica entre homens e mulheres no Brasil, por exemplo, que algumas pessoas chegam a argumentar que os princípios da ONU, os princípios de direitos humanos, eles não estão sendo mais respeitados, porque homens e mulheres, segundo as pessoas que defendem esse ponto de vista, não são iguais perante a lei. Querendo dizer com isso que o aparato de amparo legal, jurídico às mulheres ganhou tamanha proporção que se transformou numa coisa desigual em relação ao homem. Se isso é verdade ou não, eu não sei, eu não sou advogado, eu não conseguiria opinar em relação a isso. Mas você concorda que isso influencia diretamente a forma como as pessoas se relacionam? Porque se o machismo era uma vilania, sem dúvida, é uma estupidez, sem dúvida nenhuma o feminismo presta o mesmo de serviço à humanidade quando começa a se transformar numa ideia que busca supremacia, eventualmente também se transformando numa vilania e numa estupidez. E isso reforça, é claro, a dedução lógica de que nunca existiu realmente uma igualdade, não é? Mais do que isso, provavelmente nunca existirá uma igualdade, porque a ideia é que justamente sejamos desiguais e assim a gente se complemente. Provavelmente a ideia de igualdade é justamente o que faz com que as pessoas compitam ainda mais entre si. E uma coisa muito clara, praticamente inegável, é que existe uma assimetria de poder pendendo para o lado das mulheres que realmente influencia muito, inclusive nos primeiros contatos de relacionamentos amorosos. Hoje, por exemplo, você tem fenômeno de muitas mulheres reclamando que os homens não chegam, que os homens não querem nada com elas, etc e tal, mas ao mesmo tempo, imagina a situação onde o homem chega, né, ele faz essa abordagem na mulher e ele é considerado um assediador. Você imagina o que acontece com a vida dessa pessoa, única e exclusivamente porque ele foi considerado, não que necessariamente ele estivesse fazendo, mas ele foi considerado. E os casos, por exemplo, né, de acusações falsas, eles são crescentes. A gente tem casos, inclusive, a gente vai falar isso nos próximos vídeos, de casos em que as mulheres estavam acusando injustamente, falsamente, homens, que esses casos aconteceram, um deles aconteceu no reality show. Realmente um homem pode ter a vida completamente destruída, apenas por causa de uma acusação falsa de uma mulher. Então você repara que existe essa assimetria muito grande, né? Quando a mulher fala, ela sempre parte da presunção de veracidade, ou seja, todo mundo supõe que o que ela está falando é verdade e o que o homem está falando é mentira. Inclusive nesse caso do reality show, isso ficou muito claro. Durante todo o tempo, todos os participantes, praticamente todos, né, ficaram do lado das mulheres que acusaram o homem ali de agressão, quando na verdade ele não tinha feito nada daquilo. E a coisa mais alucinante, por exemplo, nessa situação, foi que tinha um monte de câmera filmando aquilo ali. Então era óbvio que não tinha acontecido, caso tivesse acontecido, é claro, esse cara teria saído do reality show. Então imagina que nessa situação, que é uma situação limite, né, onde você tem esse tipo de acusação acontecendo, mesmo sendo filmado por todos os lados, ainda acreditaram nas mulheres, não acreditaram nele, acreditaram nas mulheres, porque isso é um pensamento coletivo, é uma forma que a gente identifica as coisas, como a gente pensa as coisas hoje. Então você tem esse monte de mulher reclamando que os homens não chegam, por motivos óbvios, é claro, existe uma assimetria de poder muito grande, ela só precisa dizer que ele fez uma coisa errada para ele ser considerado culpado daquilo, ele não tem muito o poder de falar alguma coisa a respeito daquilo. E é claro que onde impera o poder, o amor não pode imperar, não existe mais esse espaço de, digamos assim, de segurança, né? Então, se eu vou ali, converso com você, etc e tal, e você não gosta, simplesmente vai me dar um fora e vai ser fora. Não, talvez eu seja considerado um assediador, talvez isso destrua completamente a minha vida. E essa assimetria faz com que o medo seja crescente em ambas as partes. Eu acredito que essas leis basicamente partem de uma ideologia. E essa ideologia
tem como um pressuposto que o homem, de alguma forma, ele é um agressor. O homem, por exemplo, é um violentador. Eu sei que esse é um assunto relativamente sensível para colocar aqui, mas não tem como você pensar sem colocar um nome nas coisas. Por causa desse pensamento de ver o homem como um agressor, como um eventual abusador, ele acaba trazendo também muito medo para as mulheres. De forma que eu acredito que, além da nossa cultura ser uma cultura de dissipação, de aceleração do prazer, de gratificação imediata, de ansiedade, de velocidade, de validação social exterior, eu acredito também que os relacionamentos estão acabando, além desse fator, por causa do medo que ambos os lados têm. Por isso, nos próximos 2 vídeos eu vou falar sobre a culpa dos homens e a culpa das mulheres para o fim dos relacionamentos. Começando pelas mulheres, porque eu sou um cavalheiro e a minha mãe me ensinou que sempre as damas vão primeiro. Então a gente se vê no vídeo 91. Um abraço e tchau, tchau.